Fala pessoal, Rian aqui, vamos continuar com a nossa série de introdução à engenharia de dados. Então no vídeo anterior a gente falou sobre os tipos de dados, né? A gente dividiu lá como os dados podem ser classificados, né? E nesse vídeo aqui a gente vai falar dos tipos de processamento desses dados. A gente já viu que o pipeline de dados, né, que é o processo da engenharia de dados, ele pode se adaptar, ou na verdade ele deve se adaptar a que tipo de objetivo a gente quer atender com esses dados, né? Que tipo de finalidade esses dados vão atender no final. Então, dependendo dessa finalidade, você pode ter uma transformação, um processamento diferente. Então, os tipos de processamento dos dados é a forma com que esses dados vão sair da sua origem, passar pelaquela tubulação, né? Passar por aquele pipeline até o seu destino e como ele vai fazer isso. Basicamente, a gente pode dizer que existem 3 tipos de processamento dos dados, ou seja, 3 formas desses dados serem transportados da origem para o destino que ele vai ficar armazenado, vai ser disponibilizado. Para cada um desses tipos de processamento, você tem uma finalidade diferente. Você vai ter prós e contras e você vai atender determinados objetivos, porque você vai ter recursos computacionais e ferramentas diferentes para cada um desses tipos de processamento. Os 3 tipos de processamento são o batch, o streaming e o microbatch. O batch é o processamento em lote. O streaming é aquele que a gente chama de tempo real. O streaming, inclusive, é uma palavra que com certeza você provavelmente já ouviu falar, né? O streaming de música, de vídeos. E o microbatch seria um caminho intermediário entre um processamento batch, né, em lote, e um processamento streaming. O que é o batch, né, o processamento em batch? O processamento em batch, o processamento em lote, é quando esse processamento se dá em grandes lotes de dados. O que isso significa? Os dados eles são gerados em alguma ponta, ou eles já foram gerados, né, estão na origem de alguma maneira, eles foram criados, eles são a representação de algum fenômeno, né, e esses dados eles foram criados e no processamento em lote, a nossa necessidade para processar esses dados pode ser feito de maneira periódica, ou seja, ele pode ter um período de tempos em tempos que esse dado vai ser transportado para o seu destino para ser carregado. Então o que acontece? Esses dados eles vão sendo gerados, né, lá na sua origem e vão criando-se lotes de dados. Esses lotes vão então sendo transportados, certo? Então você tem esse acúmulo de dados durante um período de tempo, né, uma certa frequência, e aí com essa certa frequência ele é transportado. Então ele é muito adequado, né, para, por exemplo, análise retrospectivas. Por que retrospectivas? Porque o tempo já passou, você não precisou dele ali imediatamente, né? Além de operações que não exigem ali, de repente, uma resposta em tempo real. Você pode ter um tempo para análise, você pode ter um tempo de acumular esses dados e depois analisá-los. Então ele, embora ele precise desse tempo de espera do processamento, né, a criação do lote ali para ser transportado, ele permite que você faça essa análise mais profunda, de insight, né? É um processamento que tem mais essa característica, né, de fazer análises retrospectivas, de fazer uma análise mais cuidadosa ali do passado, né, do período anterior. O processamento em streaming é o processamento que a gente chama de processamento em tempo real. Ao contrário do processamento em batch, aqui é um processamento destinado para utilidades que você não tem tempo para esperar aquela frequência do batch, aquela frequência de criação do lote. Você precisa processar esses dados na medida que eles acontecem. O que isso significa? Lá na origem, na medida que esses dados estão sendo criados, na medida que eles estão sendo registrados, eu preciso imediatamente transportar esses dados, transformá-los, carregá-los. Tudo isso precisa acontecer em tempo real, né? Isso é o streaming, né? É um fluxo contínuo que acontece entre a geração e o processamento desses dados. Então, ele é utilizado quando esse atraso não pode acontecer de jeito nenhum. Não tem como eu esperar a criação de lotes. E esse tipo de processamento ele é crucial em diversas situações, aí, incluindo questões de segurança, por exemplo, monitoramento de sistemas, controle de fraude, né? São sistemas que você precisa estar monitorando a entrada de dados ali. Quem nunca, né, passou uma compra no cartão de crédito e recebeu imediatamente ali um aviso de possivelmente haver uma fraude. Esse sistema que identifica possíveis fraudes é um sistema de inteligência artificial, né, um algoritmo, um modelo de machine learning operando, e o processamento dos dados dele é feito em streaming, tá? Então esse é um caso prático aí, clássico, de processamento em tempo real, de processamento em streaming. Além das finalidades de segurança, também existem as finalidades de conveniência e melhor experiência do usuário. Por exemplo, como vídeos.
Por exemplo, como transmissões ao vivo, né? Transmissões de áudio, de vídeo, que caso você tenha algum atraso na entrega desses dados, na medida que eles estão sendo gerados, você tem uma queda na experiência, você tem uma queda da conveniência daquele processamento. Você precisa de que aqueles dados sejam transportados e processados imediatamente. E aí você tem o processamento microbatch, que seria o quê? Seria um caminho intermediário entre o processamento batch, ou seja, o processamento em lote, e o processamento em tempo real, o processamento em streaming. Como é que é isso? Bom, se o processamento em batch é aquele processamento que eu tenho uma frequência de tempo, eu acumulo os dados na medida que eles são gerados e transporto posteriormente esses dados, o processamento streaming é aquele que vai sendo processado na medida que esses eventos acontecem. Eu posso ter um caminho do meio que é o seguinte, é reduzir o tamanho desses lotes. Para o quê? Para microlotes ou mini lotes. Então, na medida que eu reduzo o tamanho desses lotes, eu aumento a frequência que o processamento vai ser feito. Isso ocasiona que o meu processamento vai ser algo parecido com o tempo real. Não é um processamento streaming, não é um processamento que a gente viu, né, do streaming em tempo real, mas é um processamento quase em tempo real. Então, essa é uma forma intermediária entre processamento em lote e processamento em streaming. Uma das finalidades utilizadas por esse tipo de processamento são modelos de inteligência artificial, né, modelos de machine learning utilizam o microbatch, né. Com o avanço dos algoritmos de inteligência artificial, esses algoritmos eles se tornaram muito grandes, né, esses processamentos podem levar muito tempo e exigir muito recurso computacional. Uma das formas de você otimizar esse processamento, né, o treinamento ali do algoritmo de inteligência artificial, é fornecer dados para esse algoritmo em forma de microbatch. Então, esse é um tipo de processamento a que serve o processamento em microbatch, o processamento intermediário. Então, aqui é só para demonstrar, né, que a gente tem esses dois tipos de processamento e o microbatch ficaria aqui intermediário. Lembrando que o processamento em batch, né, ele tem seus prós e contras, né? O processamento em lote, ele é um processamento que ele acaba entregando os dados com um certo atraso, né? Você demora um pouco mais para entregar esses dados, considerando aí o intervalo entre o que os dados foram criados e que eles são disponibilizados. No entanto, a utilização de recursos computacionais acaba sendo otimizado. Por quê? Porque você pode fazer esse processamento na medida que você precisa. Já o streaming, você precisa disponibilizar um sistema de recursos computacionais constante. Ele não pode parar, né? A disponibilidade desse sistema computacional, desse recurso computacional, ele tem que ser constante, já que o processamento ele é, como dissemos, em tempo real. E o microbatch ele tenta ser ali um meio termo, ou seja, utilizar os benefícios do processamento em lote e utilizar os benefícios do processamento em tempo real, atenuando um pouco dos efeitos negativos de cada um. Então, para esse vídeo foi isso. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado, né, por assistir até aqui. Se você gostou, né, curta, compartilha com o que você acha que é interessante, né, esse conhecimento, se você está gostando da série. E nos vemos no próximo vídeo.